nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Nós hoje vamos falar a respeito de algo poderoso e eu gostaria que você, se pudesse sentar, nós vamos hoje então ministrar. Você está vendo que eu estou meio a caráter, estou com uma mochila aqui nas costas, porque esse mês é o mês da família. E nesse mês inteiro nós vamos falar a respeito do guia de sobrevivência da família. Você sabia que nós, como famílias cristãs, precisamos de alguns itens que vão nos garantir a sobrevivência enquanto estamos nessa jornada terrestre? E para isso nós precisamos observar uma série de necessidades ou uma série de cuidados que nós precisamos ter ao longo dessa trajetória. E ao longo de todo esse mês, você vai ser abençoado a respeito desse tema, de alguns itens que são essenciais para essa nossa caminhada, para essa nossa jornada como família cristã nessa terra. Amém? E para começar, nós vamos trazer alguns elementos. Hoje nós trouxemos aqui 2 elementos que são elementos fundamentais, elementos básicos para que nós possamos fazer essa caminhada com êxito, trazer toda essa trajetória guardados, protegidos, saudáveis e prosperando em todas as áreas das nossas vidas. E para isso nós vamos hoje então inaugurar este mês com os itens talvez os mais essenciais: a água e o fogo. 2 itens que vão nos garantir a nossa sobrevivência. E a Bíblia fala a respeito desses 2 itens de uma forma muito peculiar. E nós hoje vamos explorar isso com todos vocês, trazendo um pouco desse aspecto, dessa necessidade ou desses itens que vão nos garantir este êxito em todas as áreas das nossas vidas enquanto família. Então nós precisamos observar o que a palavra de Deus nos instrui a esse respeito. Trazendo hoje esses itens água e fogo, nós trazemos como os itens mais importantes, que traz a presença de Deus. A água representando a palavra e o fogo representando o próprio Espírito do Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Você está feliz de estar aqui essa noite? Você pode dar um amém melhor do que isso, amém? Você está com expectativa para aquilo que Deus vai fazer? Nós vamos ver um tempo tão maravilhoso, queridos. E a palavra de Deus diz em Salmo 127:1: se o Senhor não construir a casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não proteger a cidade, de nada adiantará guardá-la como sentinela. A palavra de Deus, ela está trazendo para nós instruções e nós vamos usar esses elementos, né? Os elementos que estão dentro do guia de sobrevivência da família, como uma metáfora, como um simbolismo daquilo que a palavra de Deus mesmo diz para nós. Como o pastor Braulio disse hoje, nós vamos começar com a água e o fogo. Ficou para minha parte falar sobre a água. E eu quero compartilhar com você nos próximos minutos alguns princípios, alguns elementos, algumas verdades, alguns valores, não só sobre o elemento natural da água, mas aquilo que ela traz como representação, que é a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos caminhar um pouco pela palavra e nós vamos avançar em algumas características que vai trazer para nós clareza de como proteger a nossa família em tempos tão desafiadores. Eu quero começar falando para você das características naturais da água. A água, ela é purificadora, ela é renovadora. Ela tem o poder de nutrir, de limpar. Ao mesmo tempo, ela fortalece, ela renova. Ela remove o que é impuro. Oh, aleluia! Eu vou repetir para te dar uma oportunidade de dizer amém. Amém? A água alimenta, ela nutre, ela traz refrigério. Mas, amados, ela tem um poder de remover aquilo que é impuro. De trazer para nós aquilo que é fresco da parte de Deus. Amém? A palavra diz lá em João, capítulo 15, verso 3. Vocês vão acompanhar aqui conosco os textos, para que a gente possa, de fato, ter mais rapidez aqui e colocar para vocês tudo que a gente trouxe. O nosso resumo está de 3 horas e 50 minutos, mas a nossa pregação, mais ou menos. Mas a gente vai resumir para que a gente possa, de fato, ter tudo aquilo que Deus tem para falar conosco essa noite. Amém? Receber tudo. João 15:3 diz: vocês já foram podados e purificados pela palavra ou pela mensagem que eu lhes dei. A palavra de Deus está dizendo para nós, queridos,
que Deus mesmo a chamou de fonte de vida, de fonte de saúde para nós. A palavra de Deus, ela nos lava. A palavra de Deus, ela é comparada à água purificadora. Amém? Alguns valores que a gente precisa entender a respeito disso. Quando nós estamos falando de uma trilha, né, uma jornada, nós já fizemos algumas, eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas se tem água que não pode faltar é a água. Não é verdade? Durante uma caminhada, o nosso corpo ele vai cansando, o nosso corpo vai ficando exausto pelo esforço que está fazendo. Na nossa jornada ministerial, nós precisamos entender isso. Na nossa jornada familiar, nós precisamos compreender isso. Não pode faltar água. E eu não estou falando só dessa. Eu estou falando da principal água, aquela que se você beber dela, você nunca mais vai ter sede de novo. Amém? A água da palavra, queridos. A água como fonte de vida. A palavra de Deus é a fonte de vida para dentro da nossa casa. Se nós negligenciarmos o estudo da palavra, o conhecimento da palavra, nós vamos estar colocando a nossa família, a nossa saúde espiritual, o nosso casamento, a nossa saúde financeira, a nossa saúde mental em risco. Assim como um corpo precisa de água para sobreviver, um filho de Deus precisa da palavra para sobreviver. A palavra não pode ser aquele recurso que você usa como um step, como algo, se está tudo bem eu não preciso, mas se alguma coisa der errado eu vou ver o que a palavra diz. Não, queridos, nós temos a palavra de Deus como fonte de vida para nós. Você pode dar um amém por isso? Amém. Porque, queridos, existem pessoas agora mesmo, separados e espalhados no mundo inteiro, que tudo o que eles queriam era ter a liberdade que nós estamos tendo aqui. De sentarmos em um lugar, de termos a palavra de Deus, de termos acesso a tantas versões. E às vezes, porque temos muito e em abundância, não valorizamos aquilo que precisamos valorizar. A palavra de Deus é segurança para nós. A palavra de Deus traz para nós um simbolismo sobre a água, falando que ela nos lava, ela tira tudo aquilo que é impuro. E a água, ela tem uma característica que nos mostra se ela está salubre, se ela está potável, se ela é bebível, que é a transparência. A água não pode ter cor. Amém, queridos? A gente aprende lá nos primeiros anos da escola, não é mesmo? A água precisa ser sem cheiro, precisa ser transparente. Sabe que na vida, na sua vida familiar, na sua vida dentro de casa, depois que a gente casa, depois que a gente faz uma aliança, nada é separado, amados. Não existe minha vida e sua vida, é nossa vida. Aí não deu amém, a gente volta para o tema. No casamento, amados, nós não podemos ter segredo. Amém. Na vida familiar, a vida da sua casa, a vida da sua família é o lugar mais seguro para você estar. É o lugar onde você não pode esconder coisas. Sabe, às vezes nós vemos os pais, né? A gente teve a oportunidade de liderar jovens e adolescentes durante tanto tempo. E às vezes a gente vê os pais se queixando da dificuldade dos filhos abrirem o coração dentro de casa. Mas sabe que isso é um princípio que precisa começar no casamento. Os filhos, eles vão ser reflexos daquilo que eles veem a gente fazendo dentro de casa. O casamento precisa ser fundamentado em transparência. Não pode ter coisas escondidas. Eu não estou falando de passado. Eu estou falando da aliança, no momento que você casa, a partir do momento que você vai construir uma vida. Não existe, eu não conto quanto eu ganho, ela não conta quanto ela ganha, eu não conto tudo. Não existe isso, amados. Nós compartilhamos de uma vida em comum. Amém. Assim como não podemos esconder nada de Deus, um para o outro, nós precisamos ter essa confiança. E os nossos filhos precisam ser ensinados a confiar em nós, a ser transparente conosco, a dizer o que está sentindo, o que está pensando, o que está passando no coração. Diga comigo, isso é segurança. Isso é segurança. Sabe quando você não encontra a fonte dentro de casa, você pode buscar uma fonte que não é saudável, que não é potável, que não é segura. Esse lugar onde você precisa falar e você encontra de repente uma falsa segurança é que tem colocado muita gente em risco. Muitos casamentos, muitas vidas, muitos filhos, mas é no ambiente da nossa casa que nós vamos gerar esse lugar de segurança. Você está aqui ainda? Amém? A água é renovadora.
A água, ela traz o poder de trazer restauração e renovação. Sabe que essa é uma noite de restauração para você? Essa é uma noite onde o seu casamento, a sua vida, o seu chamado ministerial, a sua paternidade, a sua maternidade, receberão da parte de Deus o renovo que você precisa. A palavra está sendo pregada, amados, e ela é ungida, ela é poderosa para transformar qualquer situação. A água contém força, né? A água, ela é poderosa. Então nós vamos deixar a água lavar, limpar, mas a água também vai trazer renovo para você essa noite. Saúde para a sua casa essa noite. Então, olha só o que diz para as aplicações sobrenaturais e espirituais, né? A palavra como um filtro para a nossa casa. João, capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os por tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, não existe a minha verdade e a sua verdade, existe uma verdade, e essa verdade é a palavra de Deus. Nós não podemos, queridos, estabelecer achismos como o rumo, como a base para o nosso viver. Nós precisamos ter uma pergunta. Nesse caso, o que Jesus falaria? Para cada pergunta que chega em nossa mente, nosso coração, dentro do nosso relacionamento, o que Jesus responderia? O que Jesus diz na sua palavra? O que a palavra diz sobre isso? Se nós agirmos assim, estaremos seguros numa verdade imutável. Eu não sei se você já percebeu, mas ao longo da nossa caminhada, muitas vezes a gente muda, né? Eu sempre falo que quando a gente casou, a gente queria... De casa a gente mudou muito. Quando a gente casou, a gente tinha muita vontade de fazer muita coisa. Mas o tempo vai passando e a sua percepção de urgência e prioridade vai mudando. Ou seja, aquilo que era... A gente está casado há 27 anos. Há 27 anos atrás, a gente tinha umas ideias de ter uma casa de 5 quartos, não sei quantos banheiros, toda de vidro. Queria muita... Hoje a gente está querendo morar num flat. 27 anos depois, aquilo que a gente tinha como é o sonho da nossa vida. Hoje foi resumido a vamos morar num lugar prático, a gente muda muito, né? Vamos diminuir. Então, percebam o que eu estou dando como exemplo. Nós temos uma verdade imutável, é o que Deus diz sobre nós. Todas as outras coisas, o tempo, ele vai se revelando como a água, né? Necessidade de ser flexível, de caber dentro daquilo que você vai depositando. Então, a verdade da palavra, ela vai depositando lugares em seu coração, verdades em seu coração, que são imutáveis. Todas as outras coisas precisam estar permeados por essa verdade. Amém, queridos? E para a gente terminar essa parte, papéis no lar, com base nessa reflexão, né? Então vou deixar o pastor Braulio falar do homem. E o homem tem um papel muito importante nessa estrutura familiar, né? Quando a Kézia bem disse aqui, a água, ela nos traz vida, a água nos traz abundância, a água nos traz um frescor. E lá em Salmos, capítulo 1, verso 3, diz assim... diz sobre um homem bem-aventurado, um homem feliz, um homem pleno, um homem abundante. Ele é o guardião dessa palavra. Lá em Salmos 1:3 diz: ele é como árvore plantada à beira de um rio, ou seja, está sempre próximo, está do lado da palavra, está do lado das águas. E o que acontece quando a gente se estabelece neste lugar, ao lado das águas, deixando a água nos nutrir, nos limpar frequentemente? Nós vamos dar fruto no tempo certo. As nossas folhas não murcharão. Nós vamos prosperar em tudo o que fazemos. E o papel do homem é fundamental, porque ele estabelece essa posição. Ele é o guardião de estar nesta posição, de estar constantemente recebendo a vida, o renovo, a limpeza que a água produz. A palavra de Deus deve estar sempre junto de nós, na nossa boca, no nosso coração, nas nossas mentes, e devemos falar dela constantemente. E o papel do homem, ele é fundamental para estar próximo, para estar nesta posição de guardião, protegendo, trazendo essa palavra que vai frutificar ao longo de toda a família.
E o papel da mulher é cuidar bem. A palavra diz em Provérbios 31, 27. Cuide bem da sua casa e nunca se entregue à preguiça. Eu sei que às vezes, mulherada, ao ler Provérbios 31, a gente fica com uma ideia dessa mulher superpoderosa, que faz tudo, que consegue tudo, né? Às vezes ela intimida a gente, porque a mulher, ela compra, vende, assa pão de madrugada, costura, e você fica olhando e falando, meu Jesus Cristo, não é não? Só eu. Amém. Então o problema sou eu mesmo. Ou você também às vezes olha para a mulher de Provérbios 31 e fala, como é que dá conta? Eu vou te dizer, aquela mulher, ela não é uma mulher que está fazendo tudo sozinha. Ela começa dizendo que ao acordar, ela delega funções. Então nós vemos uma mulher que tem uma imagem, que sabe muito bem o que precisa fazer e consegue fluir muito bem naquilo que é importante para o seu papel desempenhado. A mulher de Provérbios 31 cuida bem da sua casa e não é preguiçosa. Agora deixa eu te dizer uma coisa, cuidado não é só uma aparente organização. A sua casa pode estar com tudo no lugar, aparentemente, mas a mulher, ela tem um olhar que só ela tem. Nós vamos falar dos papéis fundamentais do homem e da mulher, mas deixa eu dizer para você, mulher, que o mundo tem mentido para você, dizendo que você pode ser tudo que você quiser. Não é verdade. Aleluia. Você nasceu para ser mulher, não tudo que você quiser. E como mulher de Deus, como esposa, como mãe, existe uma habilidade, uma capacidade que Deus te deu e deu só para você. Existem coisas que só a mulher vai ver. Existe uma organização que não é aparente. Não é a organização das coisas no lugar. É a organização dos sentimentos, da percepção. É a organização do olho, do filho falar bom dia, bom dia, bom dia. Não, volta aqui, o que foi? A criança só dormiu, só acordou. Mas você como mãe sabe que não está tudo bem. O marido chega e fala, oi amor, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, chegando do trabalho. E você olha e fala, o que foi? O que aconteceu? E ele fala, nada. E você, não, nada não, eu sei que aconteceu alguma coisa. A mulher, ela foi dotada de valores e princípios dados por Deus para manter uma ordem que não é só física. É uma ordem emocional, é uma ordem de bem-estar. Não terceirize o seu papel. Eu vou repetir, queridas, não terceirize o seu papel. Não pense que qualquer um pode fazer aquilo que você pode fazer. E não pense que você é qualquer uma. Amém? Nós temos um papel maravilhoso. Jesus trouxe os discípulos para perto, porque era necessário essa convivência, para que eles desenvolvessem essa habilidade de olho no olho, de perceber as coisas espirituais. Eu quero declarar sobre a sua vida, mulher de Deus que está aqui essa noite, que há sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua voz, a graça de Deus, para ser tudo aquilo que Deus te criou para fazer. E o mundo não vai roubar o seu papel fundamental. Amém? Para sua família sobreviver a esses últimos dias, é necessário que você se levante como uma mulher de Deus e ocupe o lugar que só você pode ocupar. Amém, queridas? Amém. E com relação aos filhos, se nós estamos falando o papel de cada um nesse contexto de água, de limpeza, de pureza, filhos, vocês precisam obedecer. Mas obedecer a quem? Ao quê? A um exemplo. Os pais são orientados e desafiados todos os dias para serem exemplos de conduta, de como se portar. E os filhos devem obedecer aos pais, porque esse é um mandamento com promessa. Lá em Provérbios capítulo 22, 6, diz assim, ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando eles envelhecerem, não se desviarão dele. É importante que nós ensinemos, e vocês já devem ter ouvido isso, não é ensinar qual é o caminho, mas ensine ao longo do caminho, caminhando junto com eles, próximos, e então eles vão ter os exemplos aos quais eles vão obedecer e vão caminhar de acordo com a palavra de Deus. Mas existem alguns cuidados que nós precisamos tomar a respeito desse elemento de água, desse elemento da palavra de Deus, que nós não podemos também deixar de observar. É verdade, uma das coisas é, água parada não presta. Amém, queridos? A água precisa de movimento. Falando da sua vida espiritual precisa de movimento. Eu gosto do que Mark Henriques diz, se você não pode mover a sua boca, você não vai mover o seu monte. Eu vou dar oportunidade. Se você, querido, tem um monte para mover, a primeira coisa que você precisa mover é a sua boca.
Amém? Nós precisamos botar a nossa vida espiritual em movimento. Nós não podemos nos acostumar com aquele lugar. Ah, mas eu já fiz. Ah, mas eu já sei. Ah, mas eu já recebi. Eu já ouvi essa palavra, eu já conheço esse texto. Eu conheço tanto esse versículo. Isso vai trazer para você paralisia espiritual. Isso vai te deixar numa vida medíocre, espiritualmente falando. Porque ou você avança para aquilo que Deus tem e entende que tem águas mais profundas, que tem lugares mais profundos em Deus, que tem uma água em movimento para você desfrutar. Ou a vida inteira você fica à margem esperando que alguém te jogue lá dentro para ser molhado pela água. É necessário que a gente se mova junto com as águas. É necessário mover as águas. É necessário não deixar a água parada. E por fim, o cuidado, a falta de zelo, a falta de filtro, a falta de manutenção, onde você está armazenando a palavra. Isso fala de você cuidar da raiz de amargura, cuidar das suas posturas internas, cuidar da sua mente, do seu coração. A falta de zelo, muitas vezes, de congregar. Oh, aleluia! Sabe, existe uma manutenção, queridos, nessa fonte de água, que é esse lugar onde a gente está exposto à lavagem permanente pela palavra, que traz renovo, como nós falamos aqui no começo. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, quanto mais o dia se aproxima, é fundamental que a gente congregue, é fundamental ser abastecido em um lugar onde a fonte é segura, para que a nossa família permaneça segura. Agora o pastor Braulio vai falar um pouquinho sobre o fogo. Oh, aleluia! Glória a Deus. E o fogo representa a presença do Espírito Santo. Sabe, queridos, é o fogo que ele aquece, ele fortalece, ele purifica. Por muitas das vezes nós vemos a ação do fogo e a história nos traz que o fogo foi uma das maiores descobertas do homem. Porque através do fogo ele pôde se aquecer, através do fogo ele pôde se proteger, através do fogo ele pôde purificar, descontaminar algumas coisas. Inclusive quando nós falamos a respeito da água, nós vamos falar sobre a combinação dos dois elementos, mas o fogo ajuda inclusive a purificar a água. Então o fogo ele é essencial na nossa caminhada, porque ele nos traz luz, ele nos traz direção, ele nos traz aquela certeza, ele traz aquela intensidade. Com fogo a gente não brinca, com a presença do Espírito a gente não brinca. Nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado a respeito do fogo, a respeito de como vamos manusear este elemento tão poderoso nas nossas vidas. O fogo é que ele vai nos fazer avançar, o fogo é que vai nos possibilitar caminharmos, andarmos através de situações que possivelmente seriam perigosas, mas o fogo vai nos trazer segurança, vai nos trazer a direção correta, vai afastar os inimigos ao nosso redor. O fogo tem esse poder, essa paixão, essa intensidade que nós precisamos aplicar na nossa vida cristã, na nossa família. Sabe, queridos, muitas das vezes nós vemos um perigo a respeito das famílias. Nós tratamos de várias famílias, nós aconselhamos várias pessoas e nós vemos um perigo que é a apatia das famílias. As pessoas não se comunicam, não tem mais essa integração, essa comunhão em família. A Bíblia diz que é importante nós congregarmos. Alguns exemplos a respeito desse aspecto é que quando a gente tira uma brasa, e vocês conhecem muito bem a respeito desse assunto, um braseiro bem feito, né? Você tira uma brasa e coloca ela à parte do braseiro, ela vai se esfriando, 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 até que ela não sirva para mais nada. É importante estarmos aquecidos e a presença de Deus nas nossas vidas vai nos trazer essa intensidade, esse aquecimento, essa vitalidade, esse poder sobre as nossas vidas. Amém. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo fala que ele não veio trazer uma pregação de palavras bonitas, persuasivas, palavras que vão convencer vocês, mas é uma demonstração do poder de Deus através do seu Espírito. E nós precisamos, como família, cultivar, manter esse espírito aquecido, forte, intenso nas nossas vidas. Lá em 1 Pedro,
capítulo 1, verso 7 diz assim: até mesmo a fé de vocês, muito mais preciosa do que o simples ouro, que perde o valor, mesmo após refinado pelo fogo, a sua fé, ao permanecer firme em muitas provações, trará louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Sabe, queridos, é tão importante nós mantermos essa intensidade, mantermos a chama acesa do Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós passaremos por todas as coisas. O Senhor Jesus nos garantiu, Ele falou assim: ei, tenha bom ânimo, mantenha essa intensidade, seja corajoso. No mundo vocês vão ter aflições, mas como eu venci o mundo, mantendo essa chama acesa, vocês também vencerão. É importante, queridos, mantermos essa chama acesa, mantermos o Espírito avivado dentro dos nossos corações como família, porque às vezes nós olhamos para o nosso dia a dia e é fácil, e é talvez até cômodo, confortável estarmos aqui cheios, avivados, mas e no dia a dia? Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em família, nós precisamos manter essa chama, esse aquecimento, que isso vai nos trazer segurança, proteção. E a palavra de Deus tem o Espírito do Senhor tem essas características. Ele tem o calor, que promove um acolhimento, uma intimidade, um conforto. É confortável estar na presença de Deus. Como um dia frio, você acende aquela lareira, traz conforto, traz aquele calor, traz aquela intimidade de você estar próximo. É tão gostoso quando a gente está ao redor de uma fogueira, de uma lareira, e nós nos sentimos tão protegidos com aquele calor. Nós também temos que observar a respeito desse calor, do poder do fogo. Como eu disse, traz proteção. Quando nós estamos na jornada da nossa vida, quando nós estamos, por exemplo, aqui nós estamos falando de um kit de sobrevivência, e isso nos remete, por exemplo, a um acampamento, é necessário que a gente estabeleça uma fogueira para que os inimigos estejam afastados. Aqueles animais que podem nos trazer qualquer tipo de prejuízo, eles fiquem afastados por conta do medo que eles têm do fogo. A presença de Deus nas nossas vidas vai manter os inimigos afastados das nossas vidas e das nossas famílias. E nós precisamos ter essa intensidade, manter essa chama acesa. Mas o fogo também, ele purifica. Da mesma forma que a água, ela lava, ela purifica, o fogo também tem essa propriedade. A presença do Espírito Santo vai provar coisas nos nossos corações, a respeito da intenção dos nossos corações. Se ela está correta, se ela não estiver correta, a presença do Espírito Santo vai trazer aquele incômodo, o que a gente chama de um arranhão por dentro. Então nós precisamos cultivar, porque esse arranhão, essa purificação vai nos levar a caminhos seguros, vai nos proteger para que nós possamos avançar. E sabe, queridos, a santificação é um lugar de segurança. A santificação liberta. Muitas vezes o diabo tem tentado enganar as nossas vidas, falando que a purificação ou a santidade é uma prisão, é algo que você vai ser limitado. Muito pelo contrário, quando nós estamos na presença do Senhor, aí nós somos livres. Livres, plenos, poderosos em Deus para fazermos a vontade dEle. Sabe, o fogo conduz energia. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6 diz assim: por essa razão quero lembrá-lo de avivar o dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Quando existe uma transferência de poder, a imposição de mãos é uma doutrina básica de Cristo, e nós temos essa prática na nossa igreja, de impor as mãos. Existe uma transferência, existe unção, existe um poder sendo estabelecido, existe um fogo dentro de você sendo estabelecido, e você não pode deixar que isso se apague, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo fala: olha, eu quero te lembrar, lembra, às vezes nós precisamos nos lembrar do que está disponível para nós. Às vezes nós precisamos voltar para a mochila e olhar para os elementos que estão à nossa disposição, para que nós possamos seguir em paz e em segurança, sendo pleno, convictos do propósito que nós temos nas nossas vidas. E sabe, queridos, é importante nós termos a paixão. Às vezes a gente escuta essa palavra com um certo equívoco a respeito de uma paixão entre homens e mulheres, mas a paixão, ela traz consigo uma intencionalidade, uma intensidade para nós vivermos as nossas vidas. Nós não podemos ser apáticos, nós temos que ser intensos em tudo que formos fazer.
Sabe, é tão importante. Eu gosto muito desse exemplo, até porque aqui esse exemplo funciona muito bem. Nós somos tão apaixonados, às vezes, pelo nosso time de futebol, nós torcemos, nós vibramos, e nós precisamos ter uma paixão ainda maior quando nós falamos a respeito da vida de Deus habitando dentro dos nossos corações. Nós precisamos ser intensos, nós precisamos vibrar, nós precisamos estar ali. Ei, Espírito Santo, vamos embora nessa aventura. É emocionante, é bom demais. Mas no final, sabe de uma coisa? Diferente dos nossos times, a gente sempre vai ser vitorioso. Sempre vencedores, porque a presença de Deus nos garante a vitória em todos os tempos. Falando sobre avivamento familiar, e nesse mesmo fogo, Joel capítulo 2, verso 28 e 29, traz uma promessa para nós. Sabe, nunca foi da vontade de Deus, amados, que apenas um de nós, dentro de uma família, vivamos o poder do Espírito, mas para toda a família. Olha o que diz lá em Joel capítulo 2, versos 28 e 29, que era uma promessa que foi cumprida em Atos, né? Você sabe muito bem que em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e o poder de Deus veio sobre nós, essa profecia já se cumpriu. Que boa notícia, não é, irmãos? Olha o que está escrito: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos. Tem gente tendo sonho aí? Brincadeira. Os jovens visões, e até mesmo os servos e as servas, sobre eles eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Em Atos capítulo 2, essa profecia se cumpre, e a vontade e o chamado de Deus é que o fogo do Espírito, a presença de Deus, como é o tema dessa noite, uma família na presença de Deus, uma família que considera a palavra, uma família que considera a unção, uma família que tem zelo pela palavra, uma família que tem zelo pelo mover do Espírito. Tenha isso primeiro em sua casa. Amém, queridos? Os nossos filhos precisam reproduzir na igreja aquilo que eles vivem em casa. Amém? Nós precisamos vir para prestar culto, animados com aquilo que o Espírito Santo tem para fazer, mas como um reflexo daquilo que já temos vivido dentro da nossa casa. Tem fogo nos seus pés? Aleluia! E como a gente falou a respeito de alguns cuidados que precisamos ter com a água, para que ela não fique parada, para que ela fique sempre em movimento, também existem cuidados bíblicos a respeito do fogo. O fogo é algo poderoso, mas a Bíblia nos diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 e 19, diz assim: nunca deixem de orar e não apaguem o Espírito. Sabe, queridos, e esse, como eu disse, o homem, ele tem um papel super importante na posição de guardião da palavra. Ele tem que estabelecer aquela posição junto a ribeiros de águas que vão alimentar. Mas o homem também tem esse papel de guardião do fogo. Não, eu vou repetir. Eu acho que... O homem tem o papel de guardião do fogo. Sabe, queridos, existe algo no coração do homem que só existe nos corações dos homens. Essa paixão, essa intencionalidade. Como eu falei aqui a respeito de futebol, eu não vejo tantas mulheres malucas, vibrando com a questão do futebol. E nós homens, porque nós estamos sendo tímidos a respeito da presença de Deus nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. Nós precisamos manter esse fogo aceso, nós precisamos manter aquele braseiro ali, bombando, para que Deus flua através das nossas vidas, através das nossas famílias. Nós precisamos resgatar o coração do homem, no que diz respeito a essa intenção, no que diz respeito a essa intencionalidade, esse poder que existe dentro do coração do homem. Por muitas das vezes nós estamos tratando as nossas vidas como homem, como eu preciso ser aquele homem gentil, aquele homem quietinho, calado, educado. Foi isso que você pensou, foi isso que você sonhou quando você era criança? Meu sonho de quando virar adulto é eu ser um homem muito quietinho, muito educado. Foi esse o seu sonho? Não. Era aquele homem que ia desbravar e fazer coisas acontecerem. Ia ser um astronauta, um bombeiro, um policial, um aventureiro.
E essa paixão a respeito da presença de Deus em nossas vidas precisa ser ativada em nossos corações. Eu vou repetir, precisa ser ativada em nossos corações. Homens, nós não podemos ser apáticos. Nós somos aqueles que são guardiões e nós não vamos apagar o fogo do Espírito nas nossas vidas e nem nas vidas das nossas famílias. Amém. E para terminar essa parte, Josué 24:15 diz: se porém vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolha hoje a quem servirão. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas faça isso agora como uma declaração cheia de fé mesmo, para que o diabo escute, para que todas as pessoas possam entender aquilo que você está fazendo como uma declaração de fé. Podemos ir juntos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Nós vamos agora falar um pouquinho para terminar já essa ministração, restabelecendo os papéis fundamentais com clareza. Pastor Braulio acabou de falar, e quando ele fala, gente, de gentileza, né? Às vezes a gente sempre fala sobre isso. Existe uma gentileza que ela é educada, ela é cuidadosa, mas ela não precisa ser apática, como ele disse. Assim como a mulher pode ser forte e ela pode ser intensa, mas ela não pode ser orgulhosa de não entender o seu papel. E o papel da mulher é de ser protegida. Sabe, assim como o fogo protege aquele ambiente, assim como o fogo aquece, o homem tem esse papel de proteção. E você, esposa, você precisa olhar com admiração para o seu marido. Esse lugar de admiração, e talvez você esteja solteiro ainda, talvez você não esteja nessa condição de marido e esposa, mas sabe, tudo que nós estamos falando aqui também é alerta, também é cuidado para você, tanto para o futuro, quanto para o seu relacionamento com Deus. Amém, queridos? Então não é uma pregação exclusiva para maridos e mulheres. É uma estrutura familiar que nunca dá errado, que sempre funciona, porque Deus é perfeito. Então, ao olhar para o marido, a mulher ela precisa ter nele a segurança. Eu costumo dizer, a gente fala no Encontro de Casais, que o marido dorme, geralmente na cama, o marido dorme perto da porta, ou do lado da porta. E tem uma razão para isso, é para ele morrer primeiro. Eu vou explicar. Se algum perigo acontecer, você vai dizer: amor, acorda, tem um barulho lá. O barulho pode ser muita coisa, sim ou não? Quem é que você botou para ir lá ver o barulho? Você está aqui comigo? Por quê? Porque esses são papéis fundamentais. Quando a gente olha para isso, nós precisamos entender que eles lideram. E a gente está debaixo dessa proteção, que é segurança para nós. Amém, queridos? Amém. E essa posição, queridos, de liderança, ela é uma posição muito importante. Às vezes nós olhamos para o glamour da liderança, mas a liderança nada mais é do que um serviço. Homem, e aqui não estou falando simplesmente só do papel do marido, mas estou falando do papel de um homem. O homem tem essa característica da liderança, e eu trago a respeito desse aspecto, eu costumo brincar que nós temos 3 P's na liderança. Nós temos a proteção, a provisão e a promoção. O homem precisa trazer esses elementos para dentro da família. Ele precisa proteger a sua família, como nós dissemos aqui, protegendo através da palavra de Deus, através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele precisa prover a sua família com esses elementos. Ele precisa prover água, ele precisa prover sustento, ele precisa prover vida, ele precisa prover todos esses aspectos de segurança. Então ele está ali protegendo, provendo a sua família e por fim promovendo. Sabe, queridos, é tão maravilhoso nós vermos o exemplo de Jesus, que ele mesmo se entregou e ele exaltou a sua igreja, a sua amada. Ele fala tão bem a respeito da igreja, né? E ele traz alguns aspectos tão poderosos a respeito de como ele admira, como ele tem um carinho, um zelo, uma proteção e uma promoção pela igreja. Porque nós estamos aqui nessa terra hoje sendo
os representantes de Deus nessa terra, fazendo a diferença, sendo sal e luz. Nós não somos pouca coisa. E Jesus trouxe isso, ele recebeu sobre ele todo o poder e ele distribuiu à igreja, ele compartilhou com a igreja. Em 1 Timóteo capítulo 3, versos 4 e 5 diz assim: ele deve liderar bem a sua própria casa, criando os filhos com disciplina e respeito, pois se um homem não consegue liderar bem a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? E em Efésios capítulo 5, verso 25 diz assim: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, e Ele entregou a sua vida por ela. E aqui, queridos, tem um outro aspecto a respeito de Jesus, como o cabeça da igreja, como aquele que nos trouxe o exemplo de liderança e de como viver nessa terra. Você já parou para pensar que Jesus poderia simplesmente, e entre aspas bem grande, simplesmente somente morrer e já seria suficiente para a gente? Se Jesus, que nunca pecou, morresse no nosso lugar, o sangue dele nos traria salvação, vida, paz, e nós seríamos resgatados do pecado. Só isso já seria suficiente, não é verdade? Mas ele passou 33 anos e meio vivendo. Sabe, queridos, quando a gente lê esse texto aqui, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, talvez muitos homens aqui estejam dispostos a morrer por suas famílias. Mas será que você está disposto a viver por suas famílias? Sabe, queridos, às vezes esse poder, essa força, a gente às vezes está ali, não, vou me colocar na frente de qualquer perigo. Isso faz parte. Mas e no dia a dia? Você está disposto a viver? Jesus viveu por sua igreja, ele ensinou, ele incentivou, ele exortou, ele curou, ele abençoou, ele ficou o tempo todo vivendo para que nós, como igreja, pudéssemos ser protegidos, providos e promovidos. Aleluia. Tito, capítulo 2, versos 4 a 5, dizem assim: as mulheres mais velhas devem instruir as mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, fazer o bem, a ser submissa. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Completando o que o pastor Braulio está dizendo, existe um legado que vai muito além do dinheiro que você pode deixar, de uma casa, de um carro, de um bem. São valores imutáveis. Desde o início nós estamos falando de elementos imutáveis. A palavra de Deus como a verdade absoluta, o Espírito Santo que nos conduz, que nos protege, que nos traz essa força, esse fervor na palavra. Estamos falando de princípios e papéis fundamentais, e todas essas coisas, se são bem observadas e praticadas, nós vamos entrar naquilo que tanto desejamos e que o mundo paga fortunas para descobrir, que se chama equilíbrio. Deus tem uma vida de equilíbrio para nós. Deus tem tempo, amados, para todas as coisas. Deus tem um tempo com Ele, Deus tem um tempo para o casal, Deus tem um tempo para os filhos. Deus não errou ao fazer macho e fêmea. Amém, queridos? Deus não fez um menor do que o outro em valores. Ao contrário, a Bíblia diz: macho e fêmea os criou, com o mesmo amor e intensidade, mas com papéis fundamentais. Nós completamos uns aos outros. E um completando ao outro traz complemento para a família, que vai viver dentro de um ambiente seguro. E aí então, nós não vamos envergonhar aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos mesmo atentar para isso. A conclusão é a mistura do fogo e da água, não é? É o vapor. A mistura do fogo e da água traz um terceiro elemento. E a mistura, né, a nossa mistura como família, ela é um elemento mais forte do que os elementos separados. O pastor Braulio vai falar um pouquinho sobre vapor. Amém. Isso é tão interessante, queridos. Assim como os dois elementos, assim como a palavra e o Espírito, nós em família, se nós colaborarmos uns com os outros, nós vamos muito além do que nós podemos pensar ou mesmo imaginar. É assim que a Bíblia diz,
que nós devemos atuar. E sabe, queridos, a junção, o complemento, nós não estamos competindo. A palavra não está competindo com o Espírito. Os elementos, a água não está competindo com o fogo. Nós em família não estamos competindo uns com os outros, mas nós estamos nos complementando. E quando esses dois elementos, água e fogo, se juntam, nasce o vapor. E eu não sei se você conhece muito bem da história da industrialização da humanidade, mas aqui bem perto nós temos um mundo a vapor ali em Gramado, que conta um pouco dessa história. O vapor foi essencial, a combinação do fogo e da água. Ele moveu locomotivas, ele trouxe aquecimento para dentro das casas, ele abasteceu de energia indústrias e trouxe o progresso para toda a humanidade. Quando nós juntamos esses dois elementos, água e fogo, palavra e espírito, família integrada, nós vamos avançar, prosperar e cumprir plenamente o que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Não estamos competindo, mas estamos unidos, avançando em amor para o que Deus tem para as nossas vidas. Para terminar, nós temos um exemplo que gostamos também de dizer, quando nós estamos ministrando, dentro desse ambiente familiar. Existem dois jogos que são muito parecidos, o tênis e o frescobol. São jogos que têm os mesmos elementos, raquete e bola. Só que no tênis, você conhece, tem duas quadras e um é o oponente do outro. Um está querendo pegar a raquete e fazer o ponto na quadra adversária. No frescobol, você também tem duas raquetes, você tem uma bola. Mas nós temos um alvo em comum, não deixar a bola cair. Então, você no casamento não está jogando tênis. Dentro da sua casa, vocês não estão em quadras opostas, querendo marcar mais ponto. Nós estamos cooperando para que juntos a gente acerte o alvo. Amém, queridos? A palavra e o fogo, a palavra e o Espírito Santo de Deus, eles caminham juntos, eles não podem ser apartados, eles não podem ser separados um do outro. A gente trouxe para você que quando há cooperação, há plenitude, paz e prosperidade. Quando a água e o fogo caminham juntos, nós não estamos competindo, não são elementos que se competem, são elementos que se agregam. O poder da palavra e o poder do Espírito. Nós não podemos abrir mão do conhecimento da palavra, mas a gente não pode abrir mão do poder do Espírito, meu irmão. Nós estamos vivendo dias que, se você não botar força para orar em línguas, para trazer revelação espiritual, existem coisas que a sua mente humana não vai conseguir explicar para você, existem coisas que a limitação da nossa capacidade lógica não vai ter todas as respostas, mas o poder do Espírito Santo vai fazer com que você veja antecipadamente, vai fazer com que respostas cheguem antes da sua casa, a proteção de Deus venha, as direções. Se nós estivéssemos numa trilha, sem dúvida nenhuma, nós precisamos ser alimentados pela palavra, mas iluminados pelo fogo do Espírito, que vai nos levar de volta para casa em segurança, que vai nos colocar em uma trilha segura, espantando o perigo no meio do caminho. Mas aí, meu querido, minha irmã, nós precisamos trazer esse fogo para dentro da nossa casa. Amém? Nos relacionamentos, na nossa fala, na nossa maneira de viver, na paixão que temos pela palavra, na intensidade que temos ao orar, na intensidade que temos de viver. Às vezes a intensidade ela é admirável. As pessoas falam: nossa, você é admirável porque você é tão intenso. Sabe que intensidade é disciplina? Não é temperamento, é disciplina. Põe força. Eu vou repetir, põe força. O teu corpo velho não manda em você não. Coloca força, diz para ele quem manda. Diz para ele: ei, eu sei muito bem a palavra que eu tenho dentro de mim e ela vai funcionar. Coloca força, meu irmão, coloca a tua família em um lugar seguro. E eu tenho certeza que está muito perto da gente ouvir aquele som maravilhoso, daquela trombeta que vai falar: é chegado o tempo, subam para cá, venham para estar comigo. E nós vamos chegar no final dessa trilha. Mas até lá, a gente precisa da palavra, e você precisa do fogo do Espírito ardendo em seu coração. Amém, queridos? Você recebeu alguma coisa boa essa noite? Como eu disse, nós temos tanto para falar sobre isso e sobre tantas outras coisas. Não deixe de estar aqui durante todo esse mês. O guia de sobrevivência não tem só 2 elementos. Essa mochila vai ficar repleta de segurança para que você possa caminhar em proteção com a sua família. Amém? Até que Jesus venha. Mas nós queremos
fazer algo que é, de todas as coisas que falamos aqui, a mais importante essa noite. A primeira coisa que você precisa para estar em um lugar seguro, guiando a sua família a um lugar seguro, tendo essas instruções do Espírito, é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.